do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam acompanhando a nossa nova revista, e hoje ela já vai para a lição de número 2, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula. Fechem os olhos, juntem as mãos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela nossa saúde, pela nossa família. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a compreendermos a lição de hoje, muito importante para as nossas vidas, acerca de tomarmos decisões corretas e que possamos sempre pedir a tua direção. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então vamos recordar um pouquinho da aula passada, que foi a lição de número 1, que se chamou Samuel, o último juiz. Quem foi Samuel mesmo? Vocês se lembram que Samuel, ele era filho de Ana e Eucana. E Samuel se tornou um profeta. Profeta significa, no Antigo Testamento também era chamado de vidente. Significa uma pessoa que era inspirada por Deus, que Deus dizia para essa pessoa o que iria acontecer. Bom, para a gente continuar a nossa lição de hoje, a nossa história, vamos então abrir a nossa revista na lição de número 2, que se chama O Povo Pede um Rei, que é a continuação da história de Samuel. Nós vamos ver quem é esse rei, como que aconteceu essa história. E vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no começo da Bíblia. Samuel fica depois de Ruth. 1 Samuel, os capítulos 8, 9 e 10. É daqui que provém a nossa história. Então eu quero que vocês depois peçam para o papai, para a mamãe, em casa, ajudarem vocês a lerem todo esse texto para poder compreender certinho de onde que surgiu a nossa história, tá legal? Então depois com calma vocês leem esses 3 capítulos como tarefa. E vamos então ouvir o versículo da nossa semana, que se encontra também em 1 Samuel, só que no capítulo de número 3, versículo 9. Vamos ouvir o versículo da semana então. Fala, Senhor, que o seu servo ouve. 1 Samuel 3, 9. Samuel liderou o povo de Israel por muitos anos e quando ele ficou velhinho, ou seja, quando ele já não conseguia mais exercer a sua função, ele colocou os seus 2 filhos, que se chamavam Joel e Abias, para liderarem o povo, para serem os juízes do povo de Israel. Bom, ocorre que os filhos de Samuel, eles não eram homens tementes a Deus. Eles eram homens maus e estavam enganando o povo. E o povo de Israel, como não era bobo, eles perceberam que estavam sendo enganados, eles estavam
ali exercendo o cargo de forma ruim, né? Estava prejudicando o povo de Israel. Então o povo de Israel reuniu alguns anciãos e chegaram até Samuel e disseram para ele assim: olha, Samuel, você já está muito velho, seus filhos, eles não estão fazendo as coisas de forma correta, eles não andam no caminho de Deus. E por isso nós queremos um rei para nos governar, assim como os outros povos têm. Samuel então, orou ao Senhor, pediu a Deus a resposta que ele deveria dar ao povo de Israel, e Deus respondeu assim para Samuel: olha, Samuel, o povo pediu um rei porque o povo não está confiando em mim. Não é errado querer que alguém governe a nação, não é errado esse pedido. Porém, Deus sabia que no fundo do coração daquele pedido do povo de Israel estava a questão de não mais confiar no Senhor, porque eles estavam longe dos caminhos de Deus e não estavam mais confiando em Deus, estavam perdendo a confiança em Deus. Então eles queriam colocar a confiança no homem, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente primeiro confie nele, para depois confiar nas outras pessoas. Mas mesmo assim, Deus falou assim: mas mesmo assim eu vou conceder o pedido do povo de Israel. Eu vou estabelecer um rei sobre o povo de Israel. Samuel então levou a resposta de Deus a eles e disse: vocês pediram um rei e vocês vão ter um rei, mas saibam que ter um rei significa que vocês vão ter que trabalhar muito para ele, para o rei, e ele será dono de muitas coisas. Vocês também têm que saber que diante dessa escolha, que toda escolha tem uma consequência, que se o governo do rei for mal, vocês sofrerão também o prejuízo. Mas mesmo assim o povo era teimoso e o povo não quis ouvir a Samuel, e Deus falou para Samuel que iria realmente estabelecer um rei. E vamos ver como isso aconteceu, tá bom? Bom, na tribo, na terra de Benjamim, existia um homem que se chamava Quis. Isso mesmo, o nome dele era Quis. E esse homem chamado Quis tinha algumas jumentas. E essas jumentas escaparam, elas sumiram. Daí esse homem chamado Quis chamou seu filho, cujo nome era Saul, e disse a ele: olha, Saul, as minhas jumentas escaparam. Eu quero que você, juntamente com um dos meus empregados, vá procurar as minhas jumentas. Bom, Saul, segundo a Bíblia, era um homem muito bonito. Segundo a Bíblia, ele era um homem muito belo. Ele era alto e ele sobressaía. Ele era um dos homens mais bonitos do povo de Israel. Sobressair significa que ele era assim, sabe, uma pessoa que quando passa todo mundo para ver de tão bela e bonita que é? Então, a Bíblia diz que Saul era belo. E aí, Saul também era obediente ao seu pai, e ele, juntamente com o empregado do seu pai, saíram para procurar as jumentas que haviam sumido. E eles procuraram muito
as jumentas de Quis, pai de Saul, mas eles não encontraram. Então, Saul ele ficou até preocupado e disse assim para o empregado: eu acho que a gente deveria voltar porque o meu pai pode ficar preocupado pela nossa demora. Mas o servo ou o empregado de Quis, né, consequentemente o empregado de Saul, ele disse assim para Saul: eu me recordei, eu tive uma ideia para poder encontrar as jumentas que escaparam. Eu sei de uma pessoa que pode nos ajudar a encontrar as jumentas de seu pai. E eu queria que vocês parassem para pensar se vocês já imaginam quem seja essa pessoa que eles pediram ajuda. Bom, vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 6. O que o servo disse para Saul: nesta cidade há um homem de Deus que é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede, acontece. Vamos-nos agora lá e ele nos mostrará o caminho que a gente deve seguir. Bom, imaginem só quem era esse homem. Era Samuel. E Deus já havia dito para Samuel, o profeta, que um homem da tribo de Benjamim iria procurá-lo, e esse homem se chamava Saul, ou seja, esse homem iria ser o futuro rei de Israel. Então Deus já havia revelado para Samuel, o profeta, que Saul iria procurá-lo e que este homem que iria procurá-lo por conta de algumas jumentas que tinham sido extraviadas, iria ser o futuro rei de Israel. Bom, então Saul e o empregado chegaram até Samuel pedindo ajuda. Samuel, então, preparou um jantar para eles e disse para eles não se preocuparem, pois as jumentas já haviam sido encontradas. Como ele sabia? Ele era um profeta. Vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 20. Olha o que Samuel disse para Saul e para o empregado que estava com ele. Quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque elas já foram encontradas. E antes de o jantar ser servido, antes de eles jantarem, Samuel disse a Saul que Deus o havia escolhido como rei de Israel. Imaginem a surpresa de Saul. Saul saiu para procurar as jumentas de seu pai. Ele nem sabia que ele ia encontrar esse profeta que se chamava Samuel. Quando ele foi atrás do profeta Samuel para ver se Samuel sabia onde estavam as jumentas, Samuel disse assim: olha, não se preocupe porque suas jumentas já foram encontradas. E olha a surpresa maior. Samuel simplesmente disse: olha, Saul, você vai ser o rei de Israel. Imaginem a surpresa de Saul. Ele jamais imaginaria tal coisa. Vamos ler 1 Samuel 9, 21, que conta-nos a reação de Saul
diante dessa revelação de Samuel para ele. Então respondeu Saul e disse: porventura eu não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ou seja, a família dele era a menor da tribo de Benjamim, e ele, de repente, Samuel dá uma notícia dessa para Saul, e Saul fala: olha, eu sou da menor tribo de Benjamim, como isso pode acontecer? Não é mesmo? Vocês já tiveram alguma vez, saíram para fazer alguma coisa, de repente aconteceu algo muito grande e vocês pensaram assim: como isso foi acontecer, né? Como isso foi acontecer? Eu não esperava. Então, não há surpresas para Deus. Tudo está diante do controle de Deus. Deus, ele não foi pego de surpresa com o pedido do povo que queria um rei. Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe do nosso amanhã e sabia que Saul iria ser o futuro rei de Israel. E sabia também se o reinado de Israel iria ser bom ou não, o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, Samuel, conta a Bíblia, que pegou um vaso. Dentro deste vaso tinha, olha, azeite, que é óleo. Então, Samuel colocou o óleo dentro do vaso e derramou este óleo sobre a cabeça de Saul. O que isso significa? Era um ato simbólico que no Antigo Testamento se chamava ungir. Samuel, ele ungiu a Saul como o rei de Israel. Aquele ato simbólico representava que Saul já era o rei de Israel e que Samuel também estava dizendo: olha, Deus está te abençoando e o reinado vai ser seu. Depois desse ato simbólico, então, que Samuel ungiu a Saul como rei, Samuel chamou Saul no meio da multidão, no meio do povo. Para quê? Para aquele fato se tornar concreto, para aquele fato se tornar real diante do povo de Israel. Procurou Saul e não encontrava. Bom, a Bíblia nos conta que Saul estava escondidinho e de repente acharam Saul e Samuel o chamou Saul como o rei de Israel. Vamos entender então um pouco a nossa história. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Deus havia escolhido a Saul para ser o rei porque o povo de Israel tinha pedido muito isso. Tinha pedido isso muito para Samuel. Eles queriam ser iguais às outras nações, ou seja, eles queriam ser iguais aos outros povos que tinham um rei e eles não tinham. Saul, então, ele foi escolhido por Samuel para ser o rei, segundo a orientação do próprio Deus. Mas será que foi pecado o povo pedir um rei? Vocês acham que foi pecado, que foi errado esse pedido ou que foi certo? Bom, não era pecado o povo pedir um rei para Israel. Pecado era o fato do povo dizer assim: queremos um rei para nos governar porque nós
não confiamos mais em Deus. Porque no fundo era isso que tinha acontecido. Eles estavam longe de Deus e queriam colocar a confiança deles em um homem. Agora, se eles estivessem com o coração voltado para Deus e pedissem um rei, estava tudo certo, estava tudo ok. Então, o erro era eles não estarem mais confiando em Deus e quererem colocar a confiança deles em um homem, em um rei. Bom, Samuel até tentou avisá-los que coisas ruins poderiam acontecer no comando de um rei. Mas eles foram teimosos, né? Não deram ouvido para Samuel e insistiram no pedido. Deus, ele sabia que naquele momento específico, não seria bom eles terem um rei, mas Deus permitiu que, na verdade, eles tivessem um rei, que o pedido deles fosse acolhido. Podemos aprender então com essa história do primeiro rei de Israel, que quando a gente pede alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa, o ideal é a gente pedir a direção do Senhor, pedir para Deus se Ele realmente está de acordo com aquilo que a gente quer. Mas, tia Priscila, como que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida se hoje em dia não existe mais um profeta? Como que eu vou saber? A gente vai saber orando. A gente ora, pede a Deus que Deus nos dê a direção, que Deus nos oriente. E como que Deus vai falar conosco? Ele coloca no nosso coração a decisão correta. Ele coloca no nosso coração aquilo que nós devemos fazer ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você quer muito um determinado brinquedo. Ou, por exemplo, um videogame novo. Mas você já tem vários. Mas aquele que você quer, você não tem. E você pede, insiste para a mamãe, insiste para o papai que você quer, que você quer, que você quer. Tipo o povo de Israel que pediu para Samuel: a gente quer um rei. Vocês às vezes fazem isso, não é mesmo? Para o papai ou para a mamãe. Mas eu quero. Bom, como saber se vocês estão agindo de forma correta ou não? Vamos fazer uma oração, pedir para Deus acalmar o nosso coração, para ver se realmente Deus, Ele quer que a gente receba aquilo ou não, se a gente precisa daquilo ou se é apenas um capricho, porque Deus, Ele atende às nossas necessidades e não às nossas vontades. Tem uma grande diferença aí. E assim, a melhor forma da gente tomar uma decisão e saber se ela está correta ou não é a gente pensar também antes assim, o que Jesus faria no meu lugar? Em meu lugar, no seu lugar, o que Jesus faria? Você já fez alguma escolha sem ter antes consultado a Deus? Que pergunta mais difícil. No caso da nossa lição, se o povo tivesse consultado a Deus, se eles deveriam ter um rei naquele momento, certamente a resposta seria diferente. Será que se o povo, ao invés de ter insistido com Samuel, se o povo não tivesse antes pedido, clamado a Deus para que Deus desse a direção correta, será que Deus iria falar: neste momento vocês precisam de um rei? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, mesmo que a gente ache que eu sei o que é melhor para mim. Não, a gente não sabe.
Então, Deus, Ele sabe do nosso futuro, do nosso amanhã. Deus, Ele sabia do futuro de Israel, se seria bom ou não eles terem um rei. Mas mesmo assim, Deus permitiu que o pedido deles fosse atendido para que depois também eles aprendessem com toda essa história. Então, Ele nos ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Mesmo sendo falhos, mesmo nós errando e mesmo nós sendo pecadores. Bom, então vamos confiar no único Rei Jesus, o Rei das nossas vidas, tá bom? Jesus é o nosso Rei, vamos confiar nele de todo o nosso coração, tá bom? Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem com Deus e até a próxima.